Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com uma análise de uma obra incrível do romantismo alemão. Hoje vamos analisar a obra Catedral com Vista para a Cidade. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos iniciar as análises das obras do romantismo alemão. Nós começámos a falar acerca do romantismo no nosso canal e hoje vamos então analisar uma das primeiras obras que faz parte deste movimento. O Schinkel era um arquiteto e era um pintor do romantismo. Vamos hoje analisar com pormenor esta obra, a obra de Carl Friedrich Schinkel, Catedral com Vista para a Cidade, uma obra de 1813. Este é um artista muito interessante do romantismo, não só porque é um artista alemão de destaque, mas principalmente porque ele foi um dos maiores arquitetos da Alemanha. Ele mudou a face da cidade de Berlim. Como arquiteto, ele era muito inspirado pelo neoclassicismo. Como pintor, ele era muito inspirado pelo romântico. É assim, é um pintor de transição, porque as coisas não acabam num dia e mudam para outro. Não, aqui temos um pintor de transição. Na verdade, Carl Friedrich Schinkel mostrou uma das primeiras obras das suas catedrais junto ao mar em 1814 na exibição da Academia de Berlim. Aqui, a sua obra foi comprada por uma família muito rica. Hohenzollern era o seu nome. Depois, esta família emprestou a sua obra à National Gallery de Berlim para a grandiosa exibição do romantismo. Em 6 de junho de 1931, mais de 6.000 obras de arte alemãs arderam. Foi uma das maiores perdas da Alemanha a nível de arte de sempre. E esta obra desapareceu. Foi nas chamas. Havia uma segunda versão desta obra. Infelizmente, também foi destruída. Foi destruída já no ano de 1945. A obra estava em Berlim. Berlim sofreu ataques pelos aliados. Estávamos a viver a Segunda Guerra Mundial e esta obra também ardeu. Mas duas versões da mesma obra sobreviveram. Uma está no National Gallery em Berlim e a outra na Pinacoteca em Munique. Esta obra que vamos analisar hoje, a Catedral com Vista para a Cidade de 1813, é a que pode ser vista em exposição em Munique. Schinkel era um pintor muito famoso na sua época, o que levou a que estas suas pinturas das catedrais à beira do mar ou à beira do rio fossem extremamente populares e, por isso, muito copiados. Então, existe uma grande dúvida acerca da autoria desta obra que está em Berlim e também da que está em Munique. No entanto, o museu garante que a obra é de Schinkel e, claro, nós vamos acreditar e vamos analisar a obra. Quando Schinkel pintou esta obra, o clima político e social na Europa era muito complexo. Na Alemanha foram anos de guerra contra as tropas de Napoleão, seguidas da sua derrota na Batalha de Leipzig. Não era um clima de paz e harmonia que se via na Alemanha. A Alemanha não era unificada, eram vários estados germânicos com muitos príncipes que lutavam contra as tropas francesas, os invasores, as tropas de Napoleão. Mesmo depois da guerra contra o Napoleão, a Alemanha estava devastada, estava endividada, portanto o clima social não era simples. E foi exatamente nesta altura que Schinkel decidiu pintar esta catedral. E se olharmos para a obra com muita atenção, percebemos que na sua base, ao lado do lance de escadas que estamos a ver na sombra da catedral, temos um conjunto escultórico muito interessante. Este é um conjunto da crucificação. E junto ao porto temos outro momento interessante, que é uma coluna memorial que não está claramente identificada. Esta construção representa algo de muito querido para Schinkel, sendo o próprio um famoso arquiteto que projetou vários monumentos. Aqui, nesta obra, percebemos que a sua obra de pintura também possui algo de memorial e de monumental. As obras das catedrais de Schinkel têm um sentido simbólico. Isto é muito importante quando analisamos qualquer obra do romântico, porque no romântico tudo tem uma simbologia especial. Aqui, a ideia de catedral tem a ver com a pátria. Tem a ver com uma realidade oposta àquilo que Schinkel estava a viver. Nesta época, a Alemanha estava ocupada pelo Napoleão.
A população e os aristocratas dependiam então da boa vontade do imperador Napoleão para seguir a sua vida. Em 1806, Napoleão chegou a invadir a cidade de Berlim e mandou retirar a deusa Vitória e a sua quadriga do topo do portão de Brandenburg. Depois enviou esta obra para Paris, numa demonstração de despotismo e de poder. Mais humilhante ainda foi o facto que Napoleão pediu dinheiro para reparos de guerra. Portanto, ele obrigou as pessoas que estavam ocupadas, os alemães, em Berlim, neste caso, e em Munique, a pagar para o esforço de guerra de Napoleão, o que, claro, levou à ruína económica da Alemanha. Os salários dos trabalhadores civis não eram pagos, os palácios foram ocupados pelas tropas francesas, os senhorios não conseguiam receber as suas rendas e, claro, os artistas ficaram sem comissões. Durante este período, a cidade de Berlim era descrita como uma vila, sem carruagens nas ruas, sem jantares ou mantimentos e sem velas para iluminar a noite. E foi durante esta fase muito difícil que Schinkel foi crescendo. Ele conseguiu uma bolsa para estudar para Berlim, ele formou-se em arquitetura, esta é a sua grande paixão, a arquitetura. Infelizmente, com a situação da Alemanha, não havia dinheiro para pagar arquitetos, não havia dinheiro para construir nada. E assim o Schinkel tornou-se pintor. Ele pintava para pagar as contas, ele não era um pintor de paixão. E as imagens que ele pintava eram cenas muito bonitas do Natal. Ele vendia nas feiras de Natal, que existem muito na Alemanha, estas imagens natalícias. Eram imagens que às vezes tinham motores atrás para se mover e ele acabou por fazer algum dinheiro assim. Outra coisa que ele gostava muito de pintar eram cenas históricas. Ele montava palcos com enormes quadros para mostrar cenas de batalhas para os alemães irem lá perceber o que estava a acontecer no seu país. Chamavam-se vistas circulares. A primeira e mais famosa era uma vista da cidade de Palermo, com 4,5 metros de altura e 27 metros de comprimento. Esta vista era acompanhada com luz de velas e com música, e um espetáculo que agradava muito os berlinenses. Depois desse sucesso, o Schinkel realizou outros, sempre contando eventos históricos da história recente da Alemanha. Em 1813 voltou-se a fazer guerra ativa contra as tropas francesas, que acabaram por ser derrotadas finalmente. O exército de Napoleão foi derrotado na Batalha de Leipzig. Para Berlim voltaram os soldados que, segundo a descrição, chegavam em carruagens carregando nada mais do que homens feridos. Uma visão triste para a cidade. E foi neste ano que Schinkel pintou esta obra que estamos a ver, Catedral com Vista para a Cidade. Uma obra que combina o pôr do sol e o ponto de vista mais baixo para dar um ambiente grandioso à catedral. Na verdade, neste ano, o rei Guilherme III da Prússia acabou por encomendar um projeto para uma catedral para agradecer a derrota dos franceses e a libertação da Prússia. E ele contactou Schinkel, que era um arquiteto acima de tudo. O Schinkel começou a fazer vários estudos para esta enorme catedral que nunca foi efetuada. Porquê? Porque não havia dinheiro. Estávamos a viver um pós-guerra, uma época de crise. No entanto, nos estudos de Schinkel para esta catedral, percebemos que a ideia arquitetónica era completamente diferente da ideia que o Schinkel nos passa nas suas obras pictóricas. As torres altas da obra visual de Friedrich Schinkel são, na verdade, o oposto do que ele queria fazer fisicamente, que era uma estrutura mais baixa e mais firme. A única semelhança entre as duas obras, entre a pintura e a arquitetura, é o facto de ambas irem beber ao gótico, o estilo preferido do rei da Prússia e o estilo considerado pelos alemães o mais germânico da arte. E isto é engraçado porque isto é um mito. Os alemães acreditavam que o estilo gótico era um estilo germânico. Isto deveu-se ao facto de Goethe, que era um dos maiores escritores da Alemanha, se identificar com o estilo gótico. Ele escreveu que o estilo gótico era o estilo germânico. Então a sociedade em geral, e em especial os artistas, assumiram isto como uma verdade absoluta e olhavam para o gótico como um período de paz, um período de simplicidade, longe ainda da guerra contra os franceses, longe também da Revolução Industrial, portanto é algo mais pastorício, mais romântico. Era um passado que soava bem melhor do que a vida no presente, sem déspotas ou ocupações estrangeiras. Esta é a razão pela qual o gótico está muito presente no romantismo. São várias as imagens de catedrais góticas e de ruínas góticas no romantismo alemão. Em vez de construir esta catedral para agradecer a libertação da Prússia,
Como eu já vos disse, não havia fundos para tal, o Schinkel acabou por produzir um pequeno monumento esse que está retratado aqui nesta obra. É um memorial gótico que ele erigiu no cimo de um monte em Berlim. O memorial ainda lá está, num local que hoje é chamado Kreuzberg, Monte da Cruz. Em 1815, Schinkel foi comissionado para a construção de uma nova casa para a Guarda Real em Berlim, num ponto central da cidade. Esta é ainda hoje uma das mais amadas obras de Schinkel e é conhecida como Neue Wache. Neue Wache é um edifício que hoje serve como o Memorial Central da República Federal da Alemanha para as vítimas da guerra e da ditadura. Este é um exemplo do classicismo do artista, com a sua fachada, com o pórtico e com as colunas. Podemos ver o edifício muito semelhante, em estilo clássico, na obra, um pequeno templo junto à água na parte baixa da cidade. E nesta obra temos estas duas influências. Por um lado temos o clássico, por outro lado temos o gótico. Temos os arcos e a elevação do gótico junto com as linhas retas do clássico. Também a nível social e político, esta utilização dos dois estilos fazia sentido. De um lado temos o gótico, que se vai aliar ao sentimentalismo da população alemã, às classes mais baixas. Por outro lado, temos o clássico, que se vai aliar às classes mais altas, ao olhar para o passado, ao poder vigente. O gótico associa-se à sentimentalidade germânica, o clássico associa-se aos intelectuais, ao tradicional e aos membros do poder. A perspectiva de Schinkel é a calma e não a emoção, o grande objetivo da arquitetura. Esta ideia de calma era, na verdade, um apelo do rei à população, quer durante o período da invasão francesa, quer depois. Para o rei da Prússia, a calma significa a unidade e o poder, porque todas aquelas convulsões sociais são o oposto da calma. As convenções sociais são a busca pela república, pela revolução. Vem do iluminismo, vem da Revolução Francesa. Um rei não quer isso, quer calma, quer que tudo se mantenha como sempre. Para o rei, calma significa unidade nacional, ou seja, opressão do seu povo. Mas, na verdade, nós não sabemos qual era a posição política de Schinkel, uma vez que as suas obras refletem muito o gosto e o estilo preferido dos seus clientes e não o seu próprio gosto. O Schinkel pintava para sobreviver, não se podemos esquecer disso. Nesta obra que hoje analisamos, as pessoas não desempenham um papel importante, apenas preenchem o espaço, de forma a passarem a ideia de um povo alemão numa época mais feliz, e isto é visível nas suas poses, que são graciosas, são leves, nada aqui é dramático. Também a paleta de cores escolhida é de pouco destaque. Aqui as pessoas não querem atrair o nosso olhar. Nesta obra a coisa mais importante é a catedral. O estilo de pintura de paisagem que é utilizado por Schinkel era cada vez mais popular na Alemanha, numa clara inspiração numa obra de Francesco Guardi, que pintava os edifícios e as praças da cidade de Veneza. Claro que Guardi pintava apenas o que estava diante dos seus olhos. Os pintores românticos pintam edifícios para tornar visível algo que nada tem a ver com a realidade do edifício. O interesse de Friedrich Schinkel não são estes arcos nem estas torres pontiagudas, mas sim o que estes representam e no que está para além deles. A altura e a massa iluminada da Catedral de Schinkel representa aqui valores simbólicos. Apesar da beleza dos seus trabalhos, assim que foi possível voltar a construir, Schinkel voltou-se para a arquitetura e abandonou a pintura. Ele é considerado um dos maiores arquitetos de Berlim e são dele edifícios históricos como o Schauspielhaus, que é uma sala de teatro e de concertos, o Schloss Brugge, Alte Museum e o Bauakademie, ou seja, a Escola de Arquitetura. Nenhum outro arquiteto alterou tanto o rosto de Berlim como Karl Schinkel, com os seus edifícios neoclássicos. Na sua pintura, no entanto, os seus edifícios são românticos e góticos, uma lembrança das divisões sociais e políticas da Alemanha na altura da sua vida. Schinkel viveu numa altura em que a sociedade estava dividida entre o antigo e o novo, entre o neoclássico e o neogótico, entre o neoclássico e o romantismo. O romantismo alemão
alemão é muito expressivo, é muito importante, é muito introspectivo e é muito simbólico. Quando olhamos para esta catedral gótica, temos que perceber que, primeiro, ela só vive na imaginação do nosso artista, não é uma paisagem que retrata a realidade, é uma paisagem que é um filtro para aquilo que o pintor sentia. E é simbólica. O gótico, para o romantismo alemão, significa a volta para um tempo antigo, para a natureza. O divino está na natureza para os românticos alemães. Portanto, são obras que levam uma certa melancolia no seu interior, que despertam melancolia em quem as está a ver. É muito interessante pensar que ele viveu uma época muito atribulada e que a sua obra pictórica é assim muito sensível, muito melancólica e muito calma. É ou não é? E pronto, esta foi a primeira análise de obras do romantismo alemão aqui no nosso canal. Nós vamos continuar a analisar obras nas próximas semanas. Deixem nos comentários alguma obra que vocês queiram muito que eu vá analisar do romantismo alemão. Pode ser? Deixem também um comentário simpático, por favor, sejam gentis. Se quiserem apoiar o canal, podem subscrever o nosso canal, é gratuito. Podem tocar no sininho para receberem as notificações sempre que houver um vídeo novo no canal, ou podem tornar-se membros do Clube Criarte e aí vão nos apoiar mais diretamente. Também podem pagar-me um café. Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!